Aqui convidando a galera. Mandando aviãozinho aqui pra todo mundo. Fala, Fabinho. E aí, pessoal, sejam bem-vindos aí a nosso bate-papo aí com Antônio do Boxeando com a História. Vou mandar o convite aqui para Antônio. Vamos aqui. Eu já tinha algum tempo já que eu não estava fazendo um live. Antônio, manda para mim aí o convite da participação, por favor. Aqui, já achei. Aceita aí e a gente começa. Hoje, dia aí de luta de Joshua Compuleve. Ah, Opa! tamo aí. E aí, Antônio, tudo bom? Tranquilo, meu amigo, tudo certinho. Ah, coisa boa. E aí, como é que tá tudo aí? Você tá no Rio, né? Sou assim, sou do Rio de Janeiro. Ah, que joia, que joia. Não se nota pelo sotaque. E eu com meu Verdade. baianês aqui já misturado um pouquinho com espanhol, já tá complicado. É, ficou uma salada legal. Já começa a ficar uma salada. Eu já tô aqui, eu vou fazer 5 anos aqui. Aí às vezes algumas palavras a gente já começa a trocar, mas enfim, a gente vai se entendendo. É complicado, eu sempre falo Verdade. que é complicado, porque como o português é muito parecido com o espanhol, a gente nunca vai falar perfeito espanhol, que é o brasileiro, né? Quase nenhum vai falar perfeitamente espanhol, né? Porque a gente sempre acaba mesclando as palavras, É, né? Porque se entende, às vezes, verdade. às vezes no Brasil se utiliza um sinônimo que aqui não utiliza. E aí, na hora que você vai falar, você acaba querendo mudar e aí fala errado, ou então você fala errado mesmo. Mas enfim. Então, cara, foi um prazer aí te conhecer. Primeiro, dar saudações aí a todo mundo que está aí participando, ao pessoal que está chegando aí aos poucos na live, e ao seu público, ao meu público que está aí presente também. A gente ainda está aí com pouco, eu ainda estou com pouca gente aí na Universidade do Boxe. A gente abriu o canal aí tem um pouquinho mais de 3 meses no Instagram. Então a gente ainda está captando gente. No nosso YouTube a gente está com mais gente. Só que eu estava estudando lá como se faz live no YouTube com duas Hum, pessoas e é um pouco complicado. Então eu disse, ó, vamos lá pro Instagram mesmo, depois eu salvo lá no YouTube e fica lá salvo também. Então, beleza, beleza. primeiro, agradecer a sua presença, né? Agradecer sua presença, do seu público, do meu público, e dizer que o trabalho que Antônio faz, para quem não conhece o trabalho de Antônio, é um trabalho fantástico, né? Antônio é um historiador aí, principalmente do boxe, né? Com foco no boxe. Tem um material aí muito, muito, muito legal. E ele às vezes compartilha aí com a gente algumas coisas. Outras coisas estão à venda na Amazon, né, Antônio? É, Fala alguns, aí um alguns pouquinho pra e-books. gente como é que surgiu isso. Fala um pouquinho sobre o Então, seu canal e como surgiu isso. ok. Eu sou um fã de boxe desde criança, né? Eu cresci assistindo.
as lutas de Tyson, de Holyfield, de Júlio César Chaves e de Pernell Whitaker, né? E eu cresci assistindo esses caras lutando, né? Então, nos anos 90, no início dos anos 90, principalmente, que foi quando eu já entendia, né, o que estava acontecendo, nasci em 79, e naquela época o boxe ele era um grande vínculo com meu pai, né? O meu pai faleceu quando eu tinha 18 anos. Então, todo esse meu período de infância, puberdade e adolescência acabou sendo marcado muito por essas lutas que eu assistia com meu pai nas madrugadas. Quando eu era mais novo, lá com os meus 10, 11 anos, o meu pai me acordava, né, de madrugada para assistir as lutas. E Aham. esse foi um vínculo muito forte que ficou e eu sempre tive isso. A minha questão de trabalhar esse projeto com boxe, ele nasceu mesmo em 2018 e até então eu era só um fã de boxe, mas durante todo esse tempo eu sempre acompanhei. Com a chegada da internet, então, foi uma maravilha, porque para a gente que gosta, proporcionou a gente poder rever as lutas, ou ver lutas que a gente nunca teve a oportunidade de ver, né? O YouTube é um presente, né, dos céus para a gente. Então, desde então, eu coleciono material de boxe, né? Eu tenho, além dessa questão de ser fã, eu gosto de colecionar, então eu gosto de ter informação. E a internet foi uma maravilha com isso. E aí, em 2018, eu estava precisando fazer algumas mudanças na minha vida, principalmente na área da saúde. Eu estava com 166 quilos. E eu sofro de compulsão alimentar. E aí eu comecei um trabalho realmente de mudar, né? Não mudar os hábitos físicos, né? Porque eu sabia o que eu tinha que fazer, eu sabia que tipo de alimento eu tinha que parar de consumir e sabia o que eu deveria fazer. Então eu me propus a mudar emocionalmente, né? Mudar mentalmente. E aí eu fiz todo um trabalho de me conhecer, de descobrir as causas da compulsão alimentar. E aí eu fui conseguindo fazer umas mudanças que elas começaram a surtir efeito. E nisso o boxe me ajudou muito, porque eu comecei a buscar uma espécie de um refúgio na vida desses meus grandes ídolos. E isso eu acho que vai ser até um tema que a gente vai falar hoje. Então, conhecer um pouquinho sobre a vida desses meus ídolos, que foram meus heróis de infância e continuam sendo meus heróis até hoje, isso de alguma forma me ajudou muito nesse processo. E aí eu comecei a fazer exercício físico em casa, e nesse projeto eu tive uma inspiração, um insight para aliar as coisas que eu gosto, né? História, boxe e a parte da escrita, né? Eu estou me formando em história no período que vem e foi uma forma já de começar a atuar mesmo com a minha paixão, que é a história, e aí eu pude unir tudo isso. E como eu já tinha um acervo muito grande de boxe, eu falei, então vou começar. E aí comecei, criei primeiramente o site, que é o boxeandocoahistoria.com, e depois parti para a página do Facebook e agora também junto, né, trabalhando no Instagram. Instagram a gente vai ganhando seguidor, né, é um trabalhinho de formiga mesmo, É, de né, é um formiga. seguidor por vez. E também comecei agora, tem 2 meses, comecei o meu canal no YouTube. Então é uma forma que eu tenho de poder unir tudo que eu gostava e uma forma também que me ajudou essa questão de trabalhar, de me ajudar a ter uma saúde melhor, né? Então eu iniciei essa caminhada aí da reeducação alimentar em 2018 e de 166 quilos eu cheguei a 90. Então isso foi só algo que adicionou na minha vida e foi muito positivo. Tem sido muito positivo, né? Ah, que joia, cara. Parabéns. Eu acho que o boxe ele permeia essas histórias de superação, né? De resiliência. Uhum. E isso é bem legal. E esse mundo, o mundo do boxe, ele passa isso pra gente, né? Ele passa essa mensagem, né? Que a gente nunca deve desistir dos nossos sonhos, que a gente deve sempre seguir em frente, apesar de todas as dificuldades, apesar de tudo que aconteça. E isso também, assim, de certa forma, aconteceu comigo, né? Então, vou contar também um pouquinho minha história para que seu público que está aí presente também me conheça um pouco. Então, Uhum. resumidamente, eu aos 9 anos de idade eu sofria bullying no colégio, né? Sofria muito bullying. Tinha um menino que sempre me batia no recreio, até que minha mãe me levou para assistir o filme de Rock 4, né? E quando eu assisti aquele filme, eu me identifiquei de cara, né? Porque Rock só apanha, e chega no final e ganha.
né? Então eu disse assim, pô, É, eu vou começar a treinar, eu vou começar, né, a colocar para fora um pouquinho essa minha timidez, né? Que eu era muito tímido. Então eu tenho que me livrar dessa timidez, eu tenho que ter uma outra atitude em relação à vida. E aí eu parecia um maluco correndo no playground do prédio. Eu comprei umas luvinhas na lojas americanas, aquelas luvas bem amadoras mesmo, bem de criança, quase de plástico. Ficava dando murro nas pilastras do prédio, isso com 9 anos de idade. Até que um dia, né, esse menino ele veio me bater e eu acabei revidando, né? Não estou dizendo para ninguém fazer isso, eram outras épocas e eu tinha 9 anos de idade. Então eu acabei uhum, revidando e ganhei uma fama na escolinha de o boxeador da escola. E isso realmente mudou minha vida por completo, porque eu era um menino que andava me escondendo por trás das pilastras, né? Extremamente tímido, sem confiança nenhuma, e de repente aquilo me deu uma alta confiança. E aí eu posso dizer assim, categoricamente, que o boxe mudou minha vida, né? Desde pequenininho. Então, eu fui jogar futebol depois, que eu sempre gostei de futebol. Então, paralelo ao futebol, eu treinava. Mas essa coisa de ganhar confiança me ajudou. Eu joguei no Bahia, né? Eu fui goleiro do Bahia dos 9 aos 18 anos, né? Só que aí eu não legal. cresci. Com 18 anos, com 1,74 m não dá, né? Aí eu sempre falo que existe uma diferença entre persistência e insistência, né? Eu aí larguei o futebol e fui me dedicar realmente às lutas. Eu tinha um meu vizinho de prédio, ele fazia full contact, então eu comecei a treinar full contact com ele e ele também era professor de boxe. Então eu treinava os dois, eu treinava com ele tanto boxe como full contact. Então eu acabei me formando, me formei faixa preta, fui campeão baiano 8 vezes, campeão brasileiro 4 vezes, fui campeão sul-americano, né, de full contact. Depois eu fui morar em São Paulo, então eu treinei com. Tive a oportunidade, eu tenho orgulho de dizer que eu treinei com o Eder Joffre. Então eu treinei 3 meses com o Eder Joffre aí na Academia Fórmula. Depois eu fui treinar no Centro Olímpico da Aeronáutica com o professor Matias, onde treinava a maior parte da seleção brasileira do boxe olímpico naquela época, né? Treinava grande parte, a maior parte não, grande parte da equipe brasileira. Depois eu tive que voltar para o Brasil. Resumindo, é, fiz um vestibular, mesmo sem ter base nenhuma de segundo grau, porque eu estudava em colégio público e ia estudar de noite, ficava o dia inteiro treinando, pegava 9 ônibus por dia. Enfim, fiz um vestibular, passei, me formei em administração de empresas, comecei a trabalhar numa empresa de telecomunicações e de noite sempre dando aula, né? Até que em 2009 eu sofri 3 AVCs. E eu tinha um problema congênito no coração que eu não sabia. Então, sempre minhas lutas eu tinha que terminar da maneira mais rápida possível, porque eu cansava, eu passava mal, eu ficava assim meio cianótico e eu tinha um problema no coração. Então, eu tive que botar uma prótese no coração em 2009 para 2010. E em 2010, 3 meses depois de recuperado, eu sofri um acidente com minha perna. Eu tenho 5 parafusos hoje nessa perna. Eu tenho artrose, eu tenho uma limitação de 40% no tornozelo. E aí, depressão, você já sabe, né? Você imagina tudo isso que acontece com a Sei. pessoa. E aí, o que foi me salvou mesmo foi esse espírito do boxe, esse espírito das artes marciais, esse espírito guerreiro, foi que me salvou, né? Que me tirou lá de baixo. E depois disso, eu consegui enxergar meu propósito de vida, porque sempre nesses momentos de dificuldades é quando a gente consegue enxergar mais claramente a verdade, a gente consegue enxergar mais claramente as coisas, porque a gente tira a máscara da vaidade, não é isso? A gente tira a máscara do ego Sim. e a gente consegue se enxergar a gente mesmo no espelho. E aí eu descobri meu propósito, que era através dos meus dons e talentos, que é o esporte, poder ajudar as pessoas de alguma maneira, fazendo desafios esportivos solidários. Então eu comecei a fazer desafio esportivo solidário. Então entrei, tô aí 3 vezes 3 vezes recordista brasileiro, recordista mundial, com diversos recordes diferentes, né? E sempre tendo o espírito do boxe, né? O espírito da arte marcial assim muito forte dentro de mim e foi o que me motivou e que me levou realmente a seguir em frente com minha vida, né? E agora eu tô morando aqui na Espanha, eu me mudei para cá em 2016, em abril de 2016. E aqui eu trabalho como treinador de boxe, né? Eu descobri que aqui na Espanha é mais ou menos parecido com o Brasil, né?
Então, tipo assim, aqui você não precisa ser formado em educação física para ser professor de boxe. Apesar de eu ser Uhum. também formado em educação física, né? Depois eu me formei em educação física. Então eu descobri que as federações esportivas aqui da Europa, elas mesmas é que formam os treinadores esportivos de qualquer modalidade, inclusive o boxe. Então, ela tem um aval do governo para dar esses cursos. Então, como eu queria trabalhar com boxe aqui, eu tive que voltar ao banco da escola, né? Depois de mais de 30 anos de boxe, de mais de 30 anos aí de prática e de ensino também. E foi muito legal, porque eu descobri essa metodologia. É uma metodologia dividida em três módulos, né? Um módulo comum, que você tem acesso a toda a parte do bacharelado, né? Toda a parte da licenciatura de educação física, de uma forma resumida. E depois você tem um módulo teórico específico, que você vai aprender a teoria do boxe, como funciona o boxe, a história do boxe, né? Tudo. E depois você entra na parte prática, que você vai realmente aprender a parte técnica do boxe. E esse curso, ele tem três níveis, né? Nível um que é boxe iniciação. Nível 2 que já é um boxe um pouco mais avançado. E o nível 3 que é boxe de alto rendimento. Então, o que foi que eu pensei? Eu disse, poxa, no Brasil não existe isso, né? E se existe, existe muito pouco, pouca pessoa sabe. Então, o que foi que eu fiz? Eu uni os meus conhecimentos que eu já tinha, os conhecimentos de outros grandes profissionais, né, como Fábio Seligra, do marketing digital, né, que trabalha com marketing digital, Fernando Bichara, que trabalha com massagem desportiva, Moisés Feitosa, um dos melhores nutricionistas do Brasil, e a gente decidiu formar, a gente entrou em parceria com a ANIB, Associação Nacional e Internacional de Boxe, que foi fundada por um amigo meu, e juntamente com a rede Unigate de ensino, que é uma universidade, filiada ao MEC, aqui no Brasil, lá aí no Brasil, e foi que a gente decidiu formar a Universidade do Boxe. Então a gente juntou essas forças e decidimos fundar a Universidade do Boxe para fornecer conteúdo e cursos para quem tem interesse em se desenvolver, né, como treinador de boxe ou como boxeador ou como diversos outros cursos que a gente vai desenvolver ao longo do tempo, né? Curso de bandagem profissional. A gente vai fazendo assim vários cursozinhos. E agora a gente está com o nosso curso, que vai inaugurar agora dia 21 de dezembro, que é o curso de treinador desportivo de boxe nível 1. Que a gente vai pegar toda essa metodologia aqui da Europa e a gente vai botar em prática. E você é um dos nossos alunos, né? Uhum. Muito obrigado Boa. aí pelo voto de confiança, né? E assim como todos, que tem muita gente aqui que está nessa live nossa também, que vai fazer, vai participar também desse curso. E é um curso que está sendo muito bem formulado. A gente tem um livro que hoje está com 283 páginas, né? Só do módulo um, falando de tudo, desde psicologia esportiva, né? A toda a fase de anatomia, biomecânica, periodização de treinamento, toda essa parte, passando pela parte teórica do boxe, passando pela parte específica, e a gente vai estar fazendo o lançamento aí em breve. E coincidentemente, nessa mesma fase de lançamento de curso, né, que a gente está aqui na correria gravando aula e tal, foi quando eu comecei a ver o seu conteúdo na internet, né? E do Boxeando com a História. E é um conteúdo assim fantástico. Quem ainda não segue o Antônio é boxeando com a história, boxeando com a história, não é isso, Antônio? Isso aí, Isso. exatamente. E ele tem aí materiais fantásticos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse trabalho que você faz, dos contos, né, que você faz em relação à história de boxeadores ou a história das lutas, né, de determinados boxeadores, e falasse um pouquinho mais sobre esse seu projeto aí pra gente. Como eu falei, né, Ricardo, a escrita, ela sempre foi uma paixão minha, e quando eu tive essa ideia de iniciar esse projeto de história do boxe, a princípio a ideia era só mesmo disponibilizar para as pessoas o conteúdo, né, do passado do boxe, né, popularizar o conhecimento de algumas coisas, de algumas curiosidades, principalmente a história de vida dos atletas, falar da evolução do esporte, né, a história das organizações, das entidades. E, na realidade, a escrita ela acabou surgindo naturalmente. Né? E aí,
desse projeto se desmembrou em duas coisas. Quando eu estava. Isso nos primeiros dias que eu tive a ideia do projeto, né? Eu estava assistindo uma luta, revendo, na verdade, uma luta dos anos 90. Eu aqui não vou falar quem são as pessoas, mas mais na frente eu posso falar. Eu estava vendo um lutador que eu era muito fã, e ele estava perdendo essa luta. Ele perdeu a luta, né? E esse lutador para o qual ele perdeu a luta, ele foi um grande campeão. E eu nunca gostei dele, né? E vendo aquela luta eu tive um insight, poxa, mas ninguém ganhou desse cara, né? E o cara era grande, sabe? E ninguém conseguia chegar perto dele. E eu falei, poxa, poderia ter surgido alguém na época que poderia ter derrotado esse cara. E assistindo essa luta eu tive um insight onde eu imaginei uma história baseado nesses lutadores, mas aí veio uma história completa na minha cabeça, com início, meio e fim, e com os personagens envolvidos e já com a personalidade de cada um já desenvolvida. Foi uma coisa muito louca. E eu sempre quis escrever, como eu falei, escrever sempre foi uma paixão, mas eu sempre quis escrever uma história, uma ficção mesmo, com início, meio e fim, com personagens bem elaborados. E tinha tentado, mas nunca tinha conseguido nada assim que me orgulhasse, nada que tivesse passado da página 2. E aí eu tive esse insight, e na mesma hora eu parei de ver a luta e comecei a escrever. E eu já tinha o nome dos personagens, tudo, a coisa meio que foi fluindo, né? Foi uma coisa muito louca. E aí eu comecei a escrever, era uma madrugada, e nas 28 madrugadas seguintes, que era quando eu escrevia, que eu cuido do meu filho durante o dia, meu filho pequeno, e à noite colocava ele para dormir e a história já estava na minha cabeça e escrevi aquela história e fiquei muito orgulhoso daquilo. Falei, caramba, olha o que eu fiz aqui, escrevi uma história legal. Na verdade foi um conto, né? Porque é uma história bem pequena. Só que ela tinha início, meio e fim. Aham. E fiquei bem feliz. Eu falei, cara, disso aqui eu posso pegar cada personagem desse conto, o conto tem 5 personagens, e desenvolver uma história para cada um, né? Contando um pouquinho da origem de cada um. E quando eu vi, eu tinha um livro escrito. E eu falei, pô, que legal. Então, o que eu vou fazer? Eu já vou iniciar esse projeto do História do Boxe e vou construir um público na internet e daqui a um tempo eu divulgo esse meu livro, né? Então, acabou que as coisas começaram a surgir assim muito de uma ideia, várias outras ideias secundárias e muito legais começaram a surgir. Entendi. E quando eu comecei, efetivamente, quando eu coloquei o site no ar e a página no Facebook, eu tive a ideia para começar também a escrever contos sobre os boxeadores reais. Então, o que eu faço? Eu pego um período da vida deles, até agora eu já escrevi 3, né? 2 estão publicados na página do Facebook, 2 sobre o Tyson e um sobre o Holyfield. Então, o do Tyson eu peguei uma passagem, na verdade os dois, né? Os dois eu peguei passagens da vida dele quando ele era amador, e eu pego um determinado período ali da vida dele, de alguns meses ou de algumas semanas, e baseado naquelas informações que a gente tem, eu vou desenvolvendo aquilo. Eu vou escrevendo uma ficção, mas utilizando os personagens reais. Então isso também tem me dado muito, muito prazer, né? Porque é uma forma de poder escrever e fazer aquilo que eu amo, e é uma forma também de, como o conto ele tá, por mais que seja uma ficção, mas ali os personagens são reais, os acontecimentos, muitos deles são reais, às vezes eu só detalho, aí eu uso da minha criatividade, mas também é uma forma legal das pessoas conhecerem um pouco mais sobre a vida desses campeões, não seja uma forma também de continuar contando a história, mesmo que alguma parte ali ela seja envolvida pela ficção, né? Que Então eu joia. tenho 2 desses contos publicados, um do Tyson do Holyfield, está na minha página no Facebook, e segunda-feira eu vou lançar um outro também sobre o Tyson, e aí eu vou falar dos primeiros dias dele como amador, né? Vou falar da relação dele com o Cus D'Amato, o tutor nele, vou falar um pouquinho sobre o principal sparring que ele teve. Ele fala na sua biografia que foi aquele que fez ele mais evoluir, né? E é muito legal, muito prazeroso ter essa experiência de poder contar a história, poder escrever, poder levar um pouquinho de informação e entretenimento para as pessoas. Então é muito legal mesmo. Ah, que joia, cara. A gente tem aqui na nossa live um monte de gente, né? Muitas pessoas estão no curso, entrou aí agora. É o Corpo de Pape, é Michael Olajide, grande lutador de boxe, grande treinador, treinador de estrelas aí, foi campeão mundial de boxe também, tá participando aí
na nossa live direto lá dos Estados Unidos. Não sei se ele fala português, mas ele treinou a Adriana Lima, né? A Adriana Lima da Victoria's Secrets, né? A modelo, a baiana, que hoje mora nos Uhum. Estados Unidos, mora em Miami, treinava boxe com ele também, né? E ele está aí presente Legal. também na nossa live. Não sei se ele aprendeu português com ela, mas está aí presente, assim como outras pessoas aqui também. Aí minha esposa Débora acabou de entrar também. Enfim, e você me disse que ia dar um presente para alguém que estivesse participando aí da live hoje. Agora, para a pessoa ganhar o presente, tem que curtir a página da Universidade do Boxe e tem que curtir também a página do Boxeando com a História, não é isso? Você vai disponibilizar em Isso um aí. conto? Como é que vai ser isso? Conta aí pra gente. Então, junto com esse trabalho, eu tenho algumas revistas digitais que eu faço, né? E o legal dessas revistas é que elas são bem ilustrativas, né? Então, tem uma revista que eu fiz que aborda um pouquinho da carreira do Muhammad Ali. Então, faz um resumo ali da vida dele, da trajetória. Tem alguns infográficos bem legais, tem sobre os dois reinados que ele teve no boxe, aqueles dois reinados longos. Então, tem infográfico ali com todo mundo que ele derrotou. E tem algumas curiosidades também da carreira dele. Então, é uma revista bem bacana. Ah, que joia. Então, quem tá aí participando da live, fica até o final, que no final a gente vai fazer uma pergunta. Vai pensando aí, Antônio, numa pergunta. Para quem a primeiro que responder a pergunta e que estiver curtindo a página da Universidade do Boxe e estiver curtindo também a página, não, o Facebook da Universidade do Boxe e curtindo também a, o canal da Boxeando com a História, a gente vai mandar para o e-mail da pessoa esse conto aí com toda essa história. Mas que legal, eu vou dizer, vale muito a pena, viu? Eu e Antônio, a gente tem conversado aí nos últimos dias bastante. Ele me enviou vários materiais dele e são muito bem escritos os contos, muito bem escritos mesmo. Tem contos maiores, né? Com cento e tantas páginas, tem conto de 30 páginas, tem Uhum. conto de 15 páginas, tem infográficos, como ele acabou de dizer. Eu coloquei até aí no nosso Instagram, no History, né? Nas histórias do nosso Instagram, eu botei até Uhum. um infográfico que você fez de Rock Balboa, né? Contando em que foi as inspirações reais para a série, né? De Rock Balboa. Conta aí um pouquinho como é que foi isso. Essa história do Rock é bem interessante porque o Stallone ele estava tentando engrenar a carreira dele de ator, né? E ele não conseguia, ele só conseguia papéis pequenos. E ele falou que uma noite ele estava assistindo uma luta do Muhammad Ali contra o Chuck Wepner, que era um total desconhecido dos fãs em geral do boxe, né? Aham. E todo mundo esperava uma vitória muito fácil do Ali, né? Tanto que o Ali fala que ele nem treinou para essa luta. Foi a primeira luta que ele fez após ele reconquistar o cinturão do George Foreman, né? E ele se matou de treinar naquela luta. E aí, na primeira defesa de cinturão dele, ele resolveu pegar uma molezinha, entre aspas, né? E ele basicamente não treinou. E no decorrer da luta, o Chuck Wepner acabou dando muito trabalho para ele. E em um determinado round, não sei se é o oitavo ou se é o nono, o Chuck Wepner consegue dar um knockdown nele. Isso. Muitas pessoas falam que o Ali acabou meio que tropeçando, mas o fato é que Que ele o caiu e o Ali juiz caiu, abriu contagem. o juiz abriu contagem e o Stallone falou que assistindo esse momento, ele também teve esse insight, essa inspiração. Ele falou: Nossa, se esse cara ganha a luta, ele entra para a história. Claro. Mas nem precisou ter ganho a luta. Só o fato dele ter derrubado o Muhammad Ali naquela altura ele só tinha tomado 3 knockdowns na carreira, ele nunca tinha sido nocauteado. Ele falou, só esse instante já serviu para imortalizar esse homem. E ele falou que com essa inspiração ele se colocou a escrever o roteiro do Rock, que era um lutador obscuro, branco, né, que era o caso do Chuck Wepner, que recebia uma oportunidade para enfrentar o campeão do mundo, que era o Apollo, que era o melhor lutador de boxe de todos os tempos. Aí E uma que o inspiração Apollo clara é ao um Apollo. lutador estilista, né? Fanfarrão, Isso, falastrão, né? Com as mesmas características de Muhammad Ali. exatamente. E aí ele escreveu esse roteiro também, acho que em menos de uma semana, alguma coisa do gênero. E quando ele foi fazer um teste para ator, ele foi recusado, só que ele falou para o diretor que ele tinha escrito um roteiro
o diretor pediu o roteiro, leu, se apaixonou e quis comprar o roteiro. E o Stallone estava quebrado de grana e o Stallone ficou muito tentado e falou: Não, cara, eu não vendo esse roteiro porque esse roteiro eu escrevi para mim, eu vou ser o Rock. E o diretor começou a oferecer quantias maiores para ele vender o roteiro e abrir mão. E o Stallone teve ali o pulso firme de aceitar, teve muita fé nele mesmo, né? E aí o diretor acabou bancando, Ele né? vendeu O até o Stallone cachorro dele, acabou né? Ele vendeu até o cachorro dele na época. vendeu o cachorro dele por uma mixaria e depois ele comprou o cachorro de volta por não sei quantos mil dólares, né? O cachorro que participa do filme. Então o roteiro do Rock ele teve essa curiosidade, né? E o Rock se inspirou no Chuck Wepner, o estilo de luta dele é muito inspirado no Rock Marciano, né? Que é um lutador ítalo-americano. As cenas de treinamento são baseadas no treinamento do Joe Frazier, que era um lutador radicado na Filadélfia. Ele não nasceu na Filadélfia, mas ele se mudou para lá muito jovem. Ele E o treinava em Joe Frazier frigorífico, trabalhou no né? frigorífico. É isso aí. Oi? Ele treinava em frigorífico mesmo, o Joe Frazier. Isso, ele trabalhava no frigorífico e nas horas vagas ele ficava socando a carne ali dentro do freezer, né? Então o Stallone acabou pegando todo esse punhado aí de referências para criar essa franquia, né? Muita gente conhece o Rock, mas não conhece nem o lutador de boxe, né? Para você ver como é que essa franquia ela é importante, né? E que mudou a vida e motiva ainda hoje milhares de pessoas em todo mundo, né? Às vezes a pessoa não precisa nem gostar de boxe, mas só em ouvir, né, o tan, tananan, 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 a pessoa já se emociona com a história e a identificação que cada um de nós tem com essa história, né? Que é uma história que eu sempre falo assim, que existe o herói atingível e existe o herói inatingível, né? Então, às vezes a gente pensa assim, no cara que pô, o cara é super campeão, tá? E você fala, eu nunca vou ser igual aquele cara. O que acontece com o Rock é que todo mundo se identifica, porque todo mundo na vida tá tomando porrada o tempo todo. Quando você tá lá em cima, de repente você cai. E aí você tem que subir de novo, né? E é aquele diálogo que ele tem com o filho dele, né? No Rock Balboa, né? No filme Rock Balboa, que é Isso. o sétimo da série, né? Que É o ele sexto. fala o sexto, né? O sexto, isso. Uhum. Que ele fala assim, não importa quantas vezes você caia, né? O importante é quantas vezes você aguenta tomar porrada e quantas vezes você consegue levantar, né? Mais ou menos resumindo, né? De uma forma assim muito Uhum. rápida, que ele fala isso e isso passa na nossa vida, né? Você vê que passou na minha vida, passou na sua vida e passa na vida da maioria das pessoas que praticam boxe, né? Pessoas aí, né? Geralmente assim muito humildes, pessoas que vêm aí do gueto mesmo, né? E que tem esse sonho de se tornar um dia um campeão, de conquistar, de ter as coisas através do esporte, né? E é bem legal, eu gosto muito também. Sou super fã disso. E vem cá e mudando um pouco de assunto, hoje a gente tem aí Anthony Joshua e Paulo Evia. E aí, Isso. qual é o seu palpite aí para a luta de hoje? Olha, eu acho que o Joshua leva por pontos e eu acho que vai ser. Acho que ele ganha, mas não ganha com folga, não. Eu acho que vai ser uma luta bem. Eu acho que vai ser uma luta bem disputada, viu? Não acho que vai ter uma trocação muito franca, mas eu acho que vai ser uma luta bem estudada por parte dos dois, né? Eu acho que o Joshua leva aí por uma vantagem pequena de pontos, mas ele leva. Aí nosso grande sertão, campeão mundial de boxe, Ô, baiano, caramba! baiano sangue bom, assim como eu, de Cruz das Almas, aí presente nessa nossa live. No nosso curso eu falo sobre os campeões mundiais, né, os brasileiros campeões mundiais, porque é importante as pessoas terem esse conhecimento da história, né? Que Sim. a gente puder exaltar os nossos ídolos. E Sertão tem um capítulo lá reservado para ele, lá no nosso curso de treinador de boxe, falando um pouquinho aí sobre a trajetória dele, sobre o título dele. Sertão, parabéns, meu irmão. Você é um grande ídolo aí da gente, um grande ídolo de quem gosta de boxe, né? E uma pena que o brasileiro em si, né, o Brasil em si, a instituição Brasil em si, não dá o verdadeiro valor aos seus campeões, né? Então aí um grande salve aí a Sertão.
abrindo um parêntese aí em nossa live, porque é realmente foi realmente um atleta sensacional. E Sertão que está sempre presente aí, curtindo nossas coisas que a gente coloca aí na Universidade do Boxe, sempre curtindo, sempre presente. E Sertão, quando você puder, vamos marcar uma live entre a gente também, viu? Vamos aí. Então, vamos falar agora um pouquinho, Antônio, sobre a importância do estudo. Aí, Grande Sertão, obrigado a você, querido. Vamos falar um pouquinho sobre a questão do que foi é o motivo, um dos motivos dessa live, Uhum. é falar um pouquinho sobre a questão da importância da gente estar sempre aprendendo, da gente estar sempre estudando, da gente estar sempre se aperfeiçoando, não somente nos aspectos teóricos, né, como é o caso da história do boxe, dessa parte que você se dedica muito, também, como também dos aspectos técnicos, porque o boxe ele está sempre evoluindo, né? Eu vejo que quando eu comecei aqui, que eu disse assim, vou treinar exclusivamente com boxe na Espanha. Eu vou ser exclusivamente treinador de boxe na Espanha. Porque no Brasil eu não podia, né, viver só disso e manter a qualidade de vida que eu tinha. Então eu disse assim, tá, se eu for viver só de boxe no Brasil, minha qualidade de vida vai cair na época. Porque eu não tinha estudado ainda algumas técnicas para poder viver de boxe, né? E foi isso que eu descobri aqui na Espanha, foi isso que esse estudo me fez ver, me fez enxergar a coisa com outros olhos, e é isso que a gente está passando, vai passar no curso para as pessoas, né? As técnicas para que você possa viver de boxe. Eu fiz aqui uma conta rápida, não vou colocar aqui porque não vem ao caso nessa live. Mas um treinador de boxe hoje, que ele saiba trabalhar, que ele tenha, exemplo, duas turmas com 20 pessoas de manhã e duas turmas com 20 pessoas de tarde. E ainda tem aí um personal trainer, uma coisa, ele pode ganhar entre 3 e 8 mil reais por mês só trabalhando com boxe. Agora, como é que faz esse trabalho? Como é que eu vou chegar nesse ponto? Não é ilusão, é realidade, se pode. E é nesse curso a gente vai justamente tratar sobre isso, né? Você vê aqui na Espanha, a gente sabe que é outra realidade do Brasil e tudo, mas eu conheço pessoas no Brasil que vivem exclusivamente de boxe e vivem bem. E isso não é sorte, isso é preparação, é o que eu sempre falo, é preparação. Então hoje eu moro aqui na Espanha, Uhum. graças a Deus eu moro num bairro nobre aqui da Espanha, né? Eu tenho o meu carro novo, eu tenho minha moto nova, né? Eu faço minhas viagens, tudo com boxe, exclusivamente com boxe. Hoje eu não faço mais nada do que dar aulas de boxe. E esse nosso curso é um curso que também ele tem além de ele ser convalidado nacionalmente educacionalmente pela Rede Unigate de Ensino, né, que é filiada ao MEC, e também homologado pela Associação Nacional e Internacional de Boxe, a ANIB. A ANIB ela está presente, ela está crescendo muito, né? Nos últimos anos ela cresceu muito, ela está presente em mais de 50 países, né? Atualmente, se eu não me engano, são 56 países que ela está presente. E ela é filiada à ONU também, ela tem todo outro aspecto social também. E ela também homologa o nosso curso. E a Federação Baiana de Artes Marciais e Esporte de Combate, a FEBAM, né, que tem no seu estatuto também poder trabalhar com boxe, ela também homologa. Então são três homologações que a gente tem aí para quem vai estar participando do nosso curso. E essas pessoas, muito mais até do que ter um título, um certificado homologado, ela vai ter esse conhecimento, né, que a gente vai estar levando para as pessoas conhecimentos teóricos e práticos acerca do boxe. Então isso é muito importante, né? E eu vou te dizer, eu aprendi muito. Eu achava que eu sabia tudo de boxe, viu, Antônio? Eu falava assim, não, eu sei tudo de boxe, eu conheço espaço plano, passo diagonal, eu conheço tudo, conheço toda a teoria do boxe. Quando eu cheguei aqui, que calcei a sandália da humildade, né, para fazer o curso de treinador de boxe nível um, né, inicialmente que eu fiz aqui, eu vi quanta coisa tinha mudado no boxe, né? E quantos conceitos novos, porque querendo ou não, aqui a Europa é outro mundo, né? Então tem muita coisa que acontece aqui que não chega no Brasil. Tem muita coisa que acontece no Brasil também que não chega aqui. E eu justamente me vi nesse meio do caminho, ou seja, com os conhecimentos que eu trazia do Brasil, que são muito bons, excelentes, mais os conhecimentos que eu recebi aqui na Europa. Então eu disse, pô, o que é que eu vou fazer com isso? Eu vou ficar só para mim? Não. Eu vou compartilhar isso com a galera, né? E aí eu busquei realmente
fazer esses contatos, né, com o Fábio Seligra, que já era meu amigo antigo, mas que é um cara especializado em marketing digital, especializado em marketing, né, que me ajudou muito até para conquistar mais alunos aqui, né, para conseguir ter mais visualizações. O nosso YouTube, que a gente não é comprado, não tem nada comprado, Instagram, YouTube, nada. A gente com 3 meses de YouTube já tem quase 3 mil, 2.300 e poucas pessoas, né, cadastradas no nosso YouTube. E o Fábio está me ajudando muito e ele vai ajudar todo mundo que vai estar participando do curso também. A gente vai dar essa assessoria para que as pessoas possam conseguir chegar num nível de poder viver bem, não é só viver, viver bem exclusivamente do boxe. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre a importância da história, a importância do estudo, né? A importância de tudo isso na sua vida e sua opinião em relação a esse tema, né? Esse tema eu gosto de falar sobre ele justamente porque eu tenho A gente tem mais 20 minutos de live, só para. Ok. Porque o Instagram Aham. ele derruba com 1 hora. Ok. A gente tem Tá, tempo suficiente aí. esse é um tema que eu gosto bastante, Ricardo, porque eu posso ver como é que isso impactou na minha vida, né? Então, quando eu comecei a estudar mais a fundo a vida desses atletas de boxe, desses campeões, Tudo eu lindo. fui vendo, como é que tem coisas assim, não exatamente fazer o que eles fizeram, mas algumas atitudes, como é que a gente pode utilizar isso na nossa vida. Então, acho que isso é o mais legal do trabalho que eu faço. E aí eu vou dar o exemplo para você de dois boxeadores que são assim os meus maiores ídolos, né? Quando eu estudei a fundo a vida do Evander Holyfield, eu já sabia disso lá nos anos 90, mas aí com a internet eu tive como me aprofundar. E foi uma das matérias que eu mais gostei de fazer, foi como é que ele planejou a transição dele dos cruzadores, né, da categoria dos cruzadores para os pesados, e como é que ele fez um trabalho todo planejado, com cronogramas, sabendo exatamente quantos passos ele tinha que dar e quando ele ia dar esses passos. E acho que o mais interessante da carreira do Holyfield foi ver que ele contou com uma equipe multidisciplinar. Então ele foi um dos primeiros a usar um preparador físico, né, profissional mesmo. Ele tinha uma instrutora de balé que ajudava ele nos exercícios para ele ter flexibilidade, né? E aí ele conseguia manter aquele jogo de pernas dele maravilhoso durante os 12 rounds da luta. Ele tinha um trabalho também com um médico, um PhD, que auxiliou ele em toda essa questão de se alimentar e se exercitar da maneira correta, justamente para ele ter o ganho de massa muscular que ele precisava, né? Tem muita essa polêmica de que ele tomou esteroides anabolizantes e tal, mas você vê ali que teve um trabalho muito bem desenvolvido e aí ele abriu o leque, isso que eu acho legal, ele abriu os horizontes dele, ele saiu daquele mundinho do boxe e ele foi buscar profissionais de outras áreas para ajudar ele. Então isso é uma coisa que eu acho muito legal no teu curso, né? Ter um especialista de marketing, justamente para dar essa visão para as pessoas. Então, eu acho que essa é a coisa mais legal que a gente pode aplicar na nossa vida. A gente pode se propor a fazer algo muito bem feito, né, em qualquer área profissional da nossa vida. Mas se a gente olhar além, a gente vai ver que tem competências ou habilidades de outras áreas que a gente pode incorporar naquilo que a gente faz e que vai nos ajudar a ser pessoas melhores, né? E o mais interessante também, ninguém faz nada sozinho, né? O Holyfield ele recorreu à ajuda de outros profissionais para ele se tornar um atleta de excelência. E o Holyfield ele teve uma carreira longeva, ele lutou quase até os 50 anos, sempre em alto nível, sempre com um preparo físico maravilhoso. Então, acho que essa questão de estudar, de ter esse conhecimento, de ter esse insight e levar isso para a nossa vida, acho que isso é muito legal. E o segundo exemplo que eu gostaria de dar é também sobre o Mike Tyson. Eu cresci nos anos 90, como eu falei, a gente não tinha internet, então a gente sabia muito pouco do passado do atleta, né? A gente tomava conhecimento a partir do momento que ele virou campeão. Mas eu não tinha a menor noção do que o Tyson tinha feito nos anos dele de adolescência, né? E na biografia dele ele fala muito sobre isso, inclusive a gente pode até fazer uma live sobre boxe e literatura em português, que eu acho que também é um tema muito legal, né? Vamos Aproveitar o marcar pouco sim. que tem, né? E ele fala na biografia dele que ele não gostava de estudar, ele não gostava de ir para a escola,
mas ele morava Eu tô com. terminando de ler agora a biografia dele. É maravilhosa, é muito legal. Então ele fala que ele não gostava de estudar, mas ele gostava de ler, ele gostava de aprender. E o Cândido da Mata tinha uma biblioteca imensa na casa dele. E falou que ele começou a ler muito. Então, com 14, 15 anos, ele leu autores como Charles Darwin, ele leu Arte da Guerra, ele leu biografia dos grandes generais, e ele sempre estava com essa. E só abrindo um parêntese aí no que você está falando, desculpe te interromper. Muita Uhum, gente pensa que Mike Tyson é aquela pessoa bruta, né? Aquela pessoa isso. estúpida, agressiva. Mas quem tiver a oportunidade de conhecer Mike Tyson fora dos quatro, né? Das quatro cordas, eu sempre falo assim que Mike Tyson evoluiu 10 vidas em uma. Em uma. Sim. Né? Eu tenho o costume de escutar os podcasts, as coisas dele. Ele é muito inteligente e o cara mudou completamente assim, o estilo de vida dele. Ele mudou, ele tá muito diferente. Mas desculpe, pode continuar. Não, sim, exatamente. Então, eu também tinha essa ideia, né? Quando eu era criança, vendo as lutas deles, eu achava que ele era uma pessoa ignorante, basicamente uma pessoa sem instrução, né? E na biografia dele, ele fala que com 14, 15 anos ele estava lendo esses grandes clássicos. E tem uma coisa que ele fala no livro dele, que aquilo ali realmente tocou meu coração, porque ele fala assim: eu gostava de ler os livros de história, né? Quando eu aprendia sobre os grandes personagens da história, eu aprendia coisa sobre o coração dos homens. E isso me ajudava a ser um lutador melhor. Então eu achei aquilo fantástico. Caramba, esse cara ele tem uma literatura, né, ele tem uma bagagem de literatura mais rebuscada, mais refinada que muita gente com curso superior que eu conheço, né? Muito, muito doutor. Então, oi? E muito doutor. Isso, exatamente. Então, eu fico impressionado quando eu vejo, quando eu conheço esses detalhes, porque eu aplico isso na minha vida, né? E desde que eu comecei esse projeto do Boxeando com a História, isso me ajudou no sentido de que eu queria fazer, mas eu não sabia mexer em programas de editar artes. Ontem a gente estava até falando isso no grupo do Zap, né? Eu não Foi. sabia nada, eu não sabia pegar uma foto, eu não sabia tratar uma foto, eu não sabia fazer uma montagem. E eu gosto muito dessa parte, dessa comunicação visual. E aí o que eu fiz? Eu falei, pô, esses caras deram um jeito de aprender, né? Exatamente. E me inspirei muito neles para aprender sozinho. Comprei curso, estudei, fiquei horas no YouTube pegando tutorial de como é que faz, ou pegava do nada e ia dando minhas cabeçadas até aprender. E falei, cara, o projeto é meu, eu tenho que fazer isso acontecer, eu não tenho dinheiro para pagar ninguém para fazer isso por mim. Então eu tenho que pegar Aprender o a máximo fazer. conhecimento, eu tenho que pegar o máximo de conhecimento de outras áreas, porque isso vai me ajudar a ser um profissional melhor naquilo que eu estou fazendo. Claro. Então, eu acho que o mais legal do conhecimento, de você conhecer a história dos campeões, é porque com certeza vai ter alguma coisa, algum tópico na vida deles que vai te tocar e vai ter a ver com a tua realidade, e você vai poder aplicar aquela atitude, aquele pensamento na sua vida. E você vai ser uma pessoa melhor por causa disso. Então, acho que esse é o mais legal desse trabalho. Ah, que bonito, cara. É isso aí. Eu posso te dar também um depoimento em relação a isso. Eu acho que nada que acontece na nossa vida é por acaso. Nada, nada. Tudo tem um sentido. Uhum, Agora você tem que ter a consciência de saber utilizar aquelas coisas, aqueles fatos que aconteceram em sua vida ao seu benefício, seja ele bom ou ruim. Então, pra você ter uma ideia, eu desde pequeno gosto também de comunicação visual, de trabalhar com fazer marca, criação de marca, tal. Eu desenhava, minha mãe me fez fazer um curso de comunicação visual, né, de computação gráfica, perdão. Eu aí fiz o curso da contra vontade, mas fiz, comecei a gostar de trabalhar com isso e era uma coisa que eu fazia como hobby. Hoje você não sabe como isso me ajuda, cara, em tudo. A sim. fazer a capa do livro, a fazer Uhum, a botar né, a fazer uma foto para divulgar no Instagram, a fazer uma arte. sim. Outro fato também aconteceu comigo. Uma menina da Sony Pictures nos Estados Unidos, ela queria fazer um documentário falando sobre essa minha vida, né? Dos AVCs que eu sofri, das coisas, e depois que eu consegui fazer até um Iron Man, eu consegui, né? Superação e tal. E quando chegou na última hora, ela me disse assim, Ricardo, as imagens que você me mandou não estão em alta resolução. E isso foge do padrão da Sony Pictures. Então a gente não vai poder fazer um documentário sobre sua vida.
Porra, foi uma desilusão, cara. Imagine, você tem um documentário feito pela Sony Pictures contando sua vida. Aí eu fiz, porra, velho, e agora o que é que eu faço? Foi o que eu fiz? Fui aprender a mexer com edição de vida. E aí eu baixei no YouTube, né? Vi no YouTube como é que fazia. Aprendi a mexer com edição de vídeo pelo YouTube, em videoaulas do YouTube, né? Consegui baixar o programa, o Adobe Premiere. Fiz a edição dos meus 4 documentários que eu tenho hoje, contando esses desafios esportivos que eu faço solidários, né? E hoje, toda a edição do nosso curso, das videoaulas, sou eu que faço. Então você vê que uma coisa lá atrás que eu Sim. podia ter dito assim, não, então que, né, que se exploda, não vou mais querer fazer nada, nada. Mas eu utilizei isso para quê? Para aprender mais. E é mais ou menos essa história aí mesmo que você está contando, né? Então isso é muito legal, cara, é muito legal. Eu sempre falo assim, só para a gente voltar, a gente tem mais 10 minutos de live, tá? Existem 3 coisas que podem fazer a gente encontrar o nosso propósito de vida, né? A resposta a 3 perguntas. Primeiro, o que é que você gostaria de ser quando você era criança? Porque quando a gente é criança, a gente está desbloqueado. A gente ainda não Sim. está sobre a influência da sociedade. De dizer isso não é bom para você, isso não dá dinheiro, isso não é boa profissão, né? A gente não está. Então, o que é que você gostaria de ser quando era criança? Essa resposta vai te ajudar. A segunda resposta é se dinheiro não fosse problema para você, o que é que você se dedicaria a fazer? Se dinheiro não fosse problema, você fosse uma pessoa rica de dinheiro, financeiramente falando, o que é que você faria de sua vida? A que você se dedicaria? O que é que você faria como hobby? É a segunda, né? E a terceira é, o que é que você faz bem? O que é que você sabe fazer, né? Então, se a gente consegue responder essas 3 perguntas, a gente já tem um direcionamento sobre o nosso propósito de vida. E as minhas respostas a essas 3 perguntas me voltaram para o boxe. Me fizeram voltar diretamente para o boxe, né? E hoje eu estou construindo, né? Assim como você, eu estou construindo a minha vida depois dos 40 anos de idade em torno do meu propósito. Então, todos os dias eu não acordo de manhã de mau humor. Eu não tô. Eu É. falo aqui para Débora, para minha esposa, eu estou trabalhando 14, 15 horas por dia nesse curso. 14, 15 horas por dia. Eu perdi toda a minha forma física, eu já estou engordando, né? Tudo, mas eu sei que isso vai dar um bom resultado, isso vai ser um trabalho bonito, porque eu estou alinhado com o meu propósito. Enquanto eu Uhum. escutei a sociedade dizendo assim, Ricardo, isso não dá dinheiro, isso não dá dinheiro, não vai trabalhar com isso. Eu fui me formar em administração, não fiz educação física, fui estudar comércio exterior porque era a profissão que na época se dizia que o mercado do Mercosul, né, tal, a coisa ia abrir e tal. Fui estudar isso, acordava todo dia de mau humor, acordava mal para trabalhar e hoje em dia eu acordo todo dia feliz porque sei que eu vou trabalhar com o que eu gosto, né? E aí, para finalizar essa história de propósito, de tudo, todos nós, todos, temos um propósito em comum, que muita gente desconhece. Então, o nosso propósito em comum é descobrir o nosso propósito de vida, desenvolver nossos dons e talentos, e, por último, doar esses talentos ao mundo. Porque quando a gente Sim. doa, quando a gente se dá, sem querer nada em troca, é quando as portas do universo se abrem para a gente receber também. E aí a gente vai, as coisas começam a acontecer positivamente em nossa vida. Quando a gente dá de si, dá de si mesmo, sem pensar em si. E uma das coisas interessantes desse nosso projeto também é que parte da renda do projeto ela vai ser doada para o projeto Ghetto Box, né, do presidente da NIB, Admilson Lalá Vasconcelos, Cruz, né, Admilson Lalá, que foi também um grande campeão de boxe baiano. Ele tem um projeto no bairro de Periperi, que é o subúrbio de Salvador, que atende 110 crianças gratuitamente na rua de Salvador. As aulas são nas ruas desse bairro de Periperi. Então, parte da renda do curso a gente vai doar para esse projeto para compra de material esportivo, né? Então, eu acho que a gente sempre tem que
que ter essa veia de solidariedade é uma maneira de a Sim, gente agradecer também as coisas que a gente tem na vida, né? exatamente. Bem, ó, a gente tem mais 6 minutos aí de live. Uhum. Eu queria que você fizesse aí suas considerações finais, fizesse tudo e fizesse a sua pergunta para a gente poder sortear aí o seu e-book que vai contar sobre a vida de Muhammad Ali, não é isso? Isso aí. Isso. Agora, mais uma vez, para ganhar o e-book do Muhammad Ali, tem que responder a pergunta da maneira correta, que a gente vai fazer. Vai pensando aí, viu, Antônio? Vai ter que Ok. responder a pergunta da maneira correta e tem que curtir a Universidade do Boxe no Instagram e tem que curtir o Boxeando com a História também no Instagram. Deixa com você aí agora, Antônio. Ok, então para finalizar, foi muito legal participar dessa live. Foi a primeira live que eu fiz, né? Nunca tinha feito isso. É mais uma experiência aí que eu agrego na minha vida. Espero que seja a primeira de Tem várias. muitas. Eu acho que tem alguns temas bem legais que a gente pode fazer, né? Então, eu acho que essa questão da literatura e do boxe, para a gente poder abordar o pouco que tem em português, mas eu acho legal, né? E como você falou, o meu propósito de vida acaba que, né, não poderia imaginar que era algo lá da minha infância, como você falou, né? Que foi essa questão de ter o boxe ali presente na minha vida, além de ter esse vínculo emocional com meu pai, que já faleceu, foi o maior vínculo que eu tive com ele, foi esse, né? Então, sempre que eu tô empenhado nesse projeto, essa memória afetiva ela tá ali muito presente. E o boxe ele acabou me ajudando a colocar minha vida nos eixos, né? Principalmente essa questão de cuidar da minha saúde e de unir tudo aquilo que eu gosto, né? Que é o esporte do boxe em si, a questão de trabalhar com a história e a oportunidade que me dá de escrever, né? Então, realmente, como você falou, eu me dedico a isso aí de corpo e alma e é um prazer, né? Nunca é uma obrigação. Três Bom, para a minutinhos. gente finalizar, a pergunta que eu vou fazer é uma pergunta de dificuldade mediana, né? Qual foi o primeiro boxeador dos pesados, né, da era moderna do boxe, né, que conseguiu se tornar bicampeão mundial? Ou seja, ele perdeu o título e depois ele conseguiu reconquistar o título novamente. Qual foi o primeiro campeão dos pesados que conseguiu realizar essa proeza? E aí, quem souber a resposta, vai colocando aí, porque pode ser que alguém responda primeiro que você, mas se essa pessoa não estiver seguindo a Universidade do Boxe e não estiver seguindo o Boxeando com a História, a segunda que responder é que vai ganhar. E aí a gente vai. Volta, como é a pergunta? Qual foi o primeiro boxeador dos pesos pesados, isso aí na era moderna, né? Dos anos 1900 para cá, que realizou a proeza de se tornar bicampeão mundial dos pesados. Ou seja, ele foi campeão, perdeu o cinturão e depois ele conseguiu reconquistar o cinturão. Dá, Qual foi o dá, primeiro que fez isso? dá uma dica aí pra gente, que essa aí não é todo mundo que sabe não, viu? Essa é, para saber isso aí tem que estar seguindo o Boxeando com a História sempre. Cara, uma dica, se eu der a dica, o pessoal vai matar. Mas assim, ele Ele foi era um alto ou baixo? campeão. Ele era baixo e o peso dele nem era condizente com a categoria dos pesados. Isso é uma coisa bem Aí, ó. interessante. Essa foi uma boa dica aí, viu? Então vamos deixar aí. De qualquer forma, mesmo que quem esteja na live ainda não saiba da resposta, mas essa live ela vai ficar salva no meu Instagram e responde lá no meu Instagram, mesmo que acabe a live, que agora falta 1 minuto para acabar. Já responde lá né, nos comentários do Instagram mesmo. E aí a gente manda, responde e coloca o seu e-mail, né? Para a gente poder mandar Uhum. o e-book. Então, Antônio, 1 minuto aí para Ah, acabar. já acertaram já. Já acertaram? Deixa eu ver, que para mim não subiu Já. aqui não. Ó, Foi zumbando o. lá, para mim não tava subindo. Aí, ó, Rabi Floyd Patterson. Isso. Aí, ó. Isso aí. Grande Rabi que está participando do nosso curso também. Já está aí fazendo parte do nosso grupo do WhatsApp. Galera, quem quer saber mais sobre o grupo, entre em contato comigo sobre o curso. Entre em contato comigo que eu vou te adicionar lá no grupo do WhatsApp da gente, que a gente vai tirar todas as dúvidas de vocês em relação ao curso, tá? E se lembra aí de seguir a Universidade do Boxe e seguir o Boxeando com a História. Antônio, muito obrigado. Ravi, parabéns aí Nada. por responder a pergunta.
né? Quero ver se foi com pesquisa de Google, né? Só quero ver. Consultor e oráculo. Fábio Seligra aí também presente, nosso parceiro, meu sócio na Universidade do Boxe. E, gente, muito obrigado a todos vocês, muito obrigado aí a Rede Unigate de Ensino, a FEBAM, a Federação Baiana de Artes Marciais de Esporte de Combate, a ANIB, Associação Nacional e Internacional de Boxe, a Fábio Seligra, a Moisés Feitosa, estou igual a Maguila, a Moisés Feitosa, a Fernando Dias Bichara, né? A Átila Torres também, por fazer parte desse nosso grupo aí da Universidade do Boxe. E. Ai, foi na cachola mesmo aí, Rabi tá dizendo. Isso aí, Rabi. Não Rabi é? formado também, é professor formado, é técnico de boxe também, e vai estar participando do nosso curso. Aí, eu li o livro de Floyd Patterson. Pô, Então, legal. Antônio, eu vou encerrando aqui a nossa live antes que Uhum. caia. E muito obrigado aí pela sua participação e obrigado por disponibilizar esse prêmio para a audiência aí da nossa página e para sua audiência também. Ok, eu que agradeço, querido. Obrigadão aí, até E, a a- próxima. e agora vamos assistir a luta. Essa aqui foi a Beleza. o esquente da luta, tá? De Joshua foi pro leve. Venha. Tchau. Eu. Box. Tchau, tchau. Obrigado, Rabi. Agora eu não sei como acaba isso. Deixa eu ver onde é que eu tenho que clicar aqui, que eu não quero perder a live, né? Aí, ó. Já tem 1 hora e o Instagram não derrubou. Às vezes ele derrubava, né?